Aí galera, eu voltei com o vídeo que eu falei que eu ia explicar a história de cada Pokémon meu. Bem, é lógico que, tipo, os Pokémons que eu vou contar a história agora são Pokémons de uma história. Os outros Pokémon que eu vou contar vão ser de outra história diferente. Estes Pokémons aqui que eu tenho, que no caso tem alguns que estão repetidos aqui também, eles têm uma história triste, eu posso dizer. Bem, teve uma vez, esses Pokémon tudo que eu tive, eu era muito apegado. Eu carregava até eles numa sacola. Bem, eu perdi todos eles. Esses daqui são outros. Aqueles Pokémon eu nunca mais vi. Tem alguns Pokémons que eu perdi naquele dia que eu ainda nem recuperei. Bom, a história é o seguinte. Tem uma pessoa que não gostava muito dos meus Pokémons e de alguns outros brinquedos meus. E isso, a pessoa começou. Eu não sei o porquê. Não tinha motivo, não tinha pra quê. Mas essa pessoa queimou meus Pokémons. Pelo menos foi o que essa pessoa disse para mim. Mas depois, no outro dia, eu achei um desses Pokémons todos mordidos, como se tivesse dado para o cachorro. Bom, os outros eu nunca vi, não sei o que essa pessoa fez com eles. Mas eu me senti muito triste. Tanto que quando eu vim pra cá, eu já vim com o intuito de recuperar eles. Porque eu não ia aceitar eu perder todos aqueles Pokémons que eu tinha, que eu fiz tanto esforço pra juntar dinheiro, pra conseguir eles. E bem, esses Pokémons aqui que eu separei foram os Pokémons. Opa, pera aí que eu coloquei Pokémon aqui que não tava na história. O Typhlosion, Growlithe, Charizard, Graveler, Meow, Pikachu, Totodile, Chinchar, Pachirisu, Manef, Arceus, Garchomp, Mincino, Torchic, Liepard, Tyranitar, Tangela, Troll, eu não sei pronunciar o nome dele, mas é Troll, algo assim. Tyranitar, não, eu esqueci o nome dele, eu esqueci o nome do Pokémon, meu Deus do céu. Bom, o, o Buizel, não, Buizel também não tava, eu tô, esse assunto pra mim, ele é muito delicado. O Azumarill e aquele outro Pokémon que eu não sei o nome. E o Reshiram. O Pokémon que eu não sei o nome é aquele tal de Trungrow, que é a evolução do Tangela. Bem, essa pessoa pegou meus Pokémons e essa pessoa disse que queimou. Ela disse que queimou. Bem, eu nunca vi. Isso me deixou muito triste. Essa é a história desses Pokémons que eu citei o nome. Mas tem uns que eu ainda não recuperei, que eu estou em busca de recuperar. Esses daqui são Pokémons que eu comprei do meu amigo por cartinhas de Pokémon. Esses são o Trundles, o Palkia, um Reshiram, que tá sem as asas, mãos. São as asas e as mãos deles aquilo lá, então. O Giratina. Eu tinha. Giratina não. E o. Esqueci o nome dos Pokémon. Ai, que raiva, eu odeio esquecer o nome dos Pokémon. E o. Tá na ponta da língua, galera. E o Dialga. Pronto, lembrei. E o Dialga. Eu tinha um Dialga antes. Ele também tava naquela história que eu acabei de contar da pessoa que queimou meus Pokémon. Mas era um Dialga de miniatura. Esse daqui é um Dialga do brinquedo do McLanche que eu também comprei por 4 cartinhas de Pokémon. E agora cheguei na parte de um dos meus Pokémons favoritos. Eu tenho dois Pokémons favoritos, que é o Eevee e o Lucario. Eu vou falar do Lucario. Este Lucario aqui, eu comprei ele porque minha mãe queria que eu cortasse o cabelo e eu não queria cortar o cabelo. Aí ela deixou eu comprar este Lucario para eu cortar o cabelo. Aí eu comprei o Lucario e depois fui cortar o cabelo. Fui cortar feliz da vida. Este Lucario aqui, ele é um Lucario que eu comprei. Este Lucario tem uma história. Não é o mesmo Lucario de antigamente. A primeira vez que eu comprei um Pokémon foi um Lucario. E era exatamente igual a esse. Mas não é o mesmo. Esse daqui eu comprei. Aquele Lucario que eu tinha, eu não sabia o nome. Eu tinha 5 anos quando eu comprei.
Ele foi meu primeiro Pokémon. Eu não sabia nada de Pokémon. Só sabia quem era Pikachu. Pronto, só. E tipo, eu não sabia o nome do Lucario. E aqui na parte de cá, aqui da cauda dele, eu acho que não vai dar pra ver. Eu acho que não vai dar pra ver. Mas tem umas escritas em que tá escrito Bandai. Eu achei que o nome do Pokémon era Bandai. Eu não sabia o que era Bandai naquela época. Então não me julguem. Aí depois eu troquei esse Lucario com o meu amigo e me arrependi. Só que aí depois eu nunca mais vi meu amigo, não pude destrocar e perdi o Pokémon. Eu fiquei dos 5 anos de idade até os 12 tentando recuperar esse Pokémon. E finalmente eu recuperei. E 3 ainda por cima. Ai, é. Esses Pokémon aqui são da mesma linha daquele Lucario. Esse Lucario grande aqui que eu tenho. Eles são da mesma linha. É o Grotile. Ou é Growlithe? Se eu não me engano é Grotile. É a evolução do Tortwig lá. E esse Suicune lindo, que a parte da frente é verde. Meu Deus do céu. Eu acho o Suicune um Pokémon muito da hora. E bem, agora um Pokémon que eu separei para uma história. Eu não vou nem pausar para pegar ele, porque é uma história muito legal. Bem, eu vou ter que até pegar o Reshiram, porque essa história é antes dessa pessoa ter queimado meu Reshiram. Daquela pessoa ter queimado meu Reshiram, na verdade. Que é a pessoa que eu vou contar da história é diferente da... Bem, é a mesma pessoa que eu troquei o meu Lucario. E depois me arrependi. Bem, esse era um amigo meu que se chamava Jonas. Ele tinha o Zekrom e eu tinha o Reshiram. Bem, aí a gente chegou em um dia que a gente colocou o apelido do nosso Reshiram de Açucarada. Provavelmente, eu não sabia o nome dele. Eu acho que o Jonas também não sabia. Porque eu tinha um... Eu esqueci o nome. Um Kyogre. Kyogre não. Meu Deus do céu, eu tô perdido hoje, cara. Era um Groudon, lembrei, era um Groudon. Eu tinha ele, eu cheguei no Jonas e perguntei qual é o nome desse Pokémon. Ele falou que o nome do Pokémon era Ruby. Por causa do jogo. Então acho que ele não sabia o nome do Reshiram e nem do Zekrom. Bem, eu coloquei o nome dos meus Reshirams de... Eu tinha um naquela época só. Eu coloquei de açucarada e ele tinha um Zekrom que ele colocou de feijãozinho. A gente juntava os dois, dava feijãozinho açucarado ou feijãozinho e açucarada. E a gente vivia brigando, batalhando contra eles. Essa é a história deles. Esses daqui são outras partes de Pokémon que... São Pokémons que não tem história. Tipo, não tem história nenhuma. É só o Pokémon que eu comprei. Bem, aqui tá... Tem Piplup, que... Os meus Piplup, eles não tem nenhuma história. Meganium, meu Meganium também não tem nenhuma história. Meu Croconaw também não tem história. Meu Machamp não tem história, mas eu quero contar uma piada. Bem, vocês vão ficar bravos comigo. Meu Emolga também não tem história. Meus Zapdos também não tem história. Meu... Minha Chansey também não tem história. Meu Pichu não tem história. Queria falar um detalhe pra vocês. Eu coloco gênero nos meus Pokémon de brinquedo. Eu não sei porque tem Pokémon que nem tem gênero, mas eu gosto de colocar. Eu sou estranho. Minha Clefairy também não tem história, não tem história. A Happiny não tem história. Minha Nidoqueen. O Sentry também não tem história. Meu Crinklet também não tem história. Eu não lembro se é assim que se pronuncia o nome dele. Meu Azelf também não tem história. Meu Drowsy também não tem história. Meu Zoroark, Pokémon lindo que eu amo, também não tem história. Garbite também não tem história. Jigglypuff não tem história. Esqueci o nome, não tem história. Brincadeira, é o Tortwig. Meus Mewtwo Shadow não tem história, eles não têm uma história. Na verdade, ele até que tem. Eu ganhei. Esse daqui foi o meu primeiro Mewtwo. Aquele outro Mewtwo também é Shadow, então não tem pra que eu contar. Mas esse daqui tem história. Ele até que tem uma historinha. Bem, ele veio junto com o meu Arceus, que veio junto com o meu Eevee. Meu Eevee deformado do Paraguai que eu mostrei no vídeo passado, que veio numa Master Ball. Esse daqui não é um Mewtwo Shadow, mas eu finjo que ele é um Mewtwo Shadow, porque ele parece, ele tem a cauda amarela e ele é roxo. Chega perto daquele preto do Mewtwo Shadow, então fazer o quê?
Eu esqueci o nome desse Pokémon, gente. Nossa, eu odeio esquecer o nome dos Pokémon, principalmente qual que eu tenho de brinquedo. Na verdade, eu lembro um pouco, mas eu não tenho certeza. Ai, parece que ele tá sentadinho no meu dedo. Ih, caiu. Eu esqueci o nome dele, sinto muito. Meu Mewtwo Shine, ele também não tem história. Minha Miltank, que tipo, acho que era pra ser Shine, só que inverteram, o que era pra ser azul era rosa, e o que era rosa era pra ser azul. No Shine dela, pelo menos é assim. Ou, não, o azul é preto. Não, pera. Ah, não, ela é. Pera, eu vou até pegar meu tanque pra fazer isso de novo. O que é rosa é azul, e o que é azul era pra ser preto. Se eu não me engano, é assim. Se eu não me engano. Bom, isso daqui eu não tenho o que falar. É uma Gardevoir. É, pessoas de Pokémon vão provavelmente fazer piada. Eu gosto muito desse Pokémon. E não é porque o caso que provavelmente muita gente vai achar. E sim porque eu acho ele muito legal e muito poderoso. Esse Pokémon cria um buraco negro. É muito brabo. É muito legal. E bem, eu cheguei na parte do meu Machamp. E é aí que vem a piada, galera. Eu vou pegar meu Machamp. Pronto, separei tudo pra fazer a piada. O Machamp, o Tangela, o Graveler. Bom, o Graveler, o meu, ele tem 4 braços, coisa que o Graveler normal tem do anime. E ele tem uma pedra. O Machamp, ele tem 4 braços, ele parece estar na mesma posição dos braços do Graveler. Então se eu pegar o meu Tangela, colocar no braço do Machamp, ele fica igual o Graveler. Bem, se virar de costa parece um pouco melhor, porque não ficou o olho do Tangela. Perfeito. Isso daí não é uma piada, é só uma comparação, na verdade. Mas é legal. É legal. Bem, esses Pokémon aqui tem alguns que tem uma história e tem alguns que tem significados pra mim. Bem, eu vou contar primeiro qual que tem significado. Como eu falei no vídeo passado, Pokémons que as pessoas me dão, eu não gosto de vender eles. Só, tipo, é um Pokémon que alguém me deu, mas é repetido. Eu não vou vender ele porque, tipo, alguém me deu, então pra mim é algo especial. Esse daqui foi a minha amiga que foi abrir uma Pokébola. Porque eu comprei 3 Pokébola. Aí eu falei pra cada um abrir um. Aí ela abriu e veio esse. E como é um Pokémon que uma amiga me deu. Assim, não foi ela que comprou, foi eu que comprei. Eu só pedi pra ela abrir. Mas, tipo, como ela meio que sorteou, eu deixo ele guardado. Porque, querendo ou não, ele é um pouco especial pra mim. Meu Larvitar foi minha irmã que me deu. Meu primeiro Larvitar também é muito especial pra mim. Porque foi minha irmã que deu. Esse daqui foi minha outra amiga, que também abriu a Pokébola no mesmo dia daquele Larvitar lá. E ele também é especial pra mim por causa disso. Me ensina o nome daquele Pokémon. Quase esqueço de mencionar. Bom, o próximo Pokémon é o Brabinho do Eevee, do Paraguai. Eu amo esse Eevee, pra mim ele é um dos meus brinquedos que mais se destacam. Eu acho que eu nem sei o porquê. Será que é o significado dele ser vesgo? Acho que não, imagina. Bom, esse Eevee, ele veio dentro de uma Master Ball. Mas também isso daqui não é um Pokémon fácil de capturar. Olha pra cara dele. Olha, vê se isso daqui é um Pokémon que não é pra gerar trauma. Devia ser um Pokémon lendário, o Eevee. Não sei porque não fizeram isso. Os caras, né? Bom, agora chega na parte do Mew. Eu tenho 2 Mew. Ai, o Mew é muito fofinho, cara. Eu acho muito fofinho a risada do Mew. Eu tenho uma amiga que consegue imitar o Pikachu. Bem, eu tenho uma história de Mew, mas não é com aquele mesmo Mew. É um Mew diferente. Era um Mew bem pequenininho, assim. Muito pequenininho. Que vem numas capsulazinhas de Pokébola, que é umas Pokébolinhas bem pequenininhas assim. E tipo, aquele Mew era pequeno. E foi um amigo que me deu. E eu tava muito louco naquele Mew, porque era um Pokémon que alguém me deu. Era algo especial pra mim. Eu levei aquele Mew pra baixo e pra cima. E depois da escola, eu estudava de manhã. Depois da escola, a gente ia e fazer um projeto. Projeto era um lugar que era tipo uma escola. Você sai da escola e vai pro projeto. É tipo uma. Não, não vou usar isso como referência. Não vou usar isso como referência. Que eu acho que não tem muito a ver, não. Mas, tipo, depois da escola você vai pra esse lugar. É tipo uma escolinha que você passa menos tempo do que você passa numa escola, mas você estuda lá também. Lá eles proibiam chiclete,
bala e brinquedo. Qualquer coisa depois você pode levar. Menos chiclete, bala e brinquedo. São 3 coisas que eu lembro exatamente que eles proibiram. Teve uma vez que, tipo, eu assistia muito Miraculous nessa época. Essa época eu tinha 8 anos. 8 anos. E, tipo, eu era muito fã de Miraculous naquela época. Eu ganhei um Cat Noir e eu levei pro projeto. A mulher tomou de mim. Eu nunca mais vi ele. Aquela nojenta. E, tipo, eu quis levar esse 1000 pra lá. Mas não tinha como esconder. Porque lá você não leva a bolsa. Tipo, não, você meio que leva. Mas não tem muito o que você fazer lá. E tipo, eu levei meu 1000, não sabia onde esconder, coloquei na boca. A professora achou que era chiclete, pediu pra eu cuspir. Ou era eu cuspir o Pokémon e perder ele, ou era a professora ver que era um brinquedo e tomar de mim e eu perder ele também. Num ato de desespero, eu engoli. E perdi o Pokémon. Deve ter saído no meu Dejetos, né? Bem, o Suck, ele não tem uma história, mas tipo... Era um Pokémon que eu tinha um Troll, junto com aquele meu amigo Jonas. Eu tinha um Troll e ele tinha um Suck. Aí a gente gostava de brincar, que era eu e ele, porque naquela época a gente fazia capoeira. E o Frozlash e o Buizel, ele tem meio que uma história junta. Tanto que eu finjo que esses dois meus são um casal. Eu sou estranho. Bom, foi assim, eu comprei 2 Pokémon, teve um dia, e eu fui na casa de um amigo meu, e eu queria dar um pra ele e um ficava pra mim. Eu dei o Frozlash pra ele e fiquei com o Buizel. Só que aí a gente quis trocar, aí eu peguei o Frozlash e ele pegou o Buizel. Só que aí chegou um tempo que ele perdeu o Buizel e eu perdi meu Frozlash no mesmo dia. Aí ficamos sem. Mas hoje em dia eu tenho os dois. E agora a história mais triste pra mim. Brincadeira, a história mais triste é daquela pessoa que queimou os Pokémon pra mim. Eu guardo um pouco de rancor dessa pessoa e muitos traumas. Mas eu aprendi a perdoar ela, essa pessoa no caso. Mas eu ainda fico muito triste. Que era uma pessoa especial pra mim. Mas eu não pretendo voltar naquele lugar. Eu passei muita coisa lá. Bom, esse daqui é o meu Charmander. Quando eu era pequeno, eu tinha um Charmander que eu era fã. Eu era louco. Era um Charmander, aquela lagosta azul que eu não sei o nome, e um Garchomp. Eu fui levar ele numa bacia pra dar banho. Saí pra ir no banheiro, voltei, minha mãe com a bacia na mão. Aí eu, mãe, meus Pokémon tava aí dentro, o que que você fez com os Pokémon? Ela virou e falou, eu joguei a água numas madeiras. E tipo, era uma parede com umas madeirinhas assim no chão. E era muito perto do mato, então sempre entrava bicho debaixo daquela madeira. Eu fui procurar. Achei meu Garchomp e minha lagosta. Quando eu fui olhar, saiu um lagarto lá de baixo da madeira. Porque eu peguei uma madeira e soltei. Saiu um lagarto de lá de baixo. Com meu Charmander na boca. E sumiu pra dentro do mato. Eu fiquei triste. Fiquei muito triste. Mas fazer o que, né? Mas hoje em dia eu já recuperei ele e tô felizão. Tanto que naquele vídeo eu fiquei muito feliz. Bom, esse foi o resumo. Opa, pera, quase esqueci. As minhas Pokébolas. Minha Pokébola, minha Primer Ball, que não é uma Primer Ball. Eu fingi que é uma Primer Ball. Uma Safari Ball, que eu fingi que é uma Safari Ball. Minha Master Ball, que veio meu Eevee. Uma Primer Ball 2.0. Uma Love Ball. E uma Timer Ball, uma Park Ball. Bom, galera,